Olá, amigos, seja bem-vindo ao Boletim Expresso número 8. Não estranhe jamais, porque não vamos cancelar as nossas lives. É que hoje, terça-feira, aqui em São Paulo, tá uma chuva danada. A gente está enfrentando aqui quedas de energia, queda de internet. Essa já é a nossa terceira tentativa de gravação do Boletim Expresso. E para que vocês não fiquem sem vídeo nessa terça-feira, eu e a Débora optamos por fazer um Boletim Expresso comentando aí as principais notícias do dia. E quinta-feira, com certeza, teremos live aqui no Boletim Paddock, às 19h30, tradicionalmente aí no horário nobre, para que você possa acompanhar a gente. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e comente as notícias que vamos falar agora, né, Débora? Exatamente, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Boletim Expresso. Hoje eu não errei o nome, então olha aí, que avanço. E, bom, eu gostaria que vocês ficassem com a gente para poder saber algumas notícias aí sobre Fórmula 1, Stock Car e também sobre a W Series. Tem algumas coisas para poder comentar aí, então vem com a gente. Eu não sei quanto a Débora, mas eu estou muito feliz pelo Boletim Expresso conseguir trazer mais de uma categoria por vídeo. Então, na passada a gente falou da Fórmula 2, palpitou um pouquinho sobre Fórmula 3, comentou ali sobre Gianluca Petekov, que é da Fórmula 3 regional, e hoje será um mix aqui de categorias. Vamos começar por ela, pela Fórmula 1, e a notícia que nós temos hoje, essa é verídica, essa existe realmente, e não é estranho de ficar vendo a minha mão ali no vídeo da Débora, porque sim, a gente está no mesmo quarto, mas no mesmo escritório, melhor assim. É o Tsunoda que vai testar em Abu Dhabi pela AlphaTauri. Então, naquele teste de jovens pilotos que vai ter uma cota ali para idosos, sabe aquela cota de idosos, aquele banquinho que tem no ônibus para idoso, que Fernando Alonso vai utilizar? Então, o Tsunoda conseguiu, o bilhete único dele passou pela maquininha ali, o cobrador não encheu o saco dele, deixou ele passar, né, Débora? Ele vai testar pela AlphaTauri. Exatamente, Rubens. Hoje foi confirmado. O Tsunoda ele já tinha realizado um teste em Imola com a AlphaTauri. Eles utilizaram o carro da Toro Rosso de 2018 e agora ele vai ter a oportunidade de guiar o carro, né, de 2020. É uma coisa bem interessante, porque ele foi o terceiro piloto no campeonato de pilotos da Fórmula 2. Já era esperado que ele participasse desse teste, mas a AlphaTauri também estava esperando para poder ver se ele ia de fato conseguir a superlicença com o término da Fórmula 2, conseguiu. Então ele vai ter esses testes aí, e agora a gente também está naquela expectativa, né, de ver se ele vai ser confirmado para a Fórmula 1 para o próximo ano. Mas tem todas aquelas questões que a gente já discutiu em live, sobre o destino do álbum, como vai ser a AlphaTauri, porque só o Pierre Gasly foi confirmado até agora, o Daniel Kvyat pode ser o último ano realmente dele. Então tem algumas peças aí para serem mexidas na Fórmula 1 e a gente aguarda aí, mas já é uma oportunidade, né? Tá guiando esse carro de 2020, vai agregar muito na carreira dele. Eu acho que é algo bem legal, porque a AlphaTauri e a Red Bull tá realmente disponibilizando o carro e tá atenta a tentar deixar ele preparado para poder guiar um carro de Fórmula 1. Então, como a gente já tinha falado até na live da Fórmula 2 de ontem, ele é um piloto que eles estão preparando. A Red Bull não excluiu ele da questão ali, mesmo ele sendo um piloto Honda. Então, vamos aguardar aí, porque no dia 15 de dezembro, pós, né, a temporada da Fórmula 1 se encerrar, eles vão ter esse teste aí para jovens pilotos e o Fernando Alonso. Exato. Bom, outras equipes ainda estão pleiteando ali a entrada de seus pilotos que serão estreantes em 2021, entre eles a Ferrari, que quer levar o Carlos Sainz, a McLaren não vai participar, então eu ia até falar que ela queria levar o Ricciardo, mas só que ela não vai participar, infelizmente. Tem a questão, né, Débora, que ano que vem eles vão utilizar motor Mercedes, então para esse ano o teste de jovens pilotos para a McLaren seria perda de tempo, vamos pôr dessa forma. Bom, mas eu achei sensacional. No último vídeo eu falei que eu gosto muito do Tsunoda, sou um fã de pilotos japoneses, então vai ser bem bacana. E agora a gente acabou de trazer uma notícia que é verdade, que a gente tem fonte oficial, que a gente tem a equipe falando, o próprio piloto comemorando, então a gente sabe que isso é verdade. Agora, eu só vou dar uma atenção para a galera, porque é o seguinte, a gente do Boletim do Paddock tenta sempre trazer. A gente até às vezes sabe da notícia, mas a gente segura ao máximo isso, para que a gente só possa soltar com cuidado as informações.
porque a gente não quer dar barrigada, vamos por dessa forma, a gente não quer trazer falsas notícias para vocês, famosas fake news. Uma delas eu não estou falando que é fake news ainda, mas só que a gente ainda não tem uma confirmação desse interesse, né, Débora, da Red Bull pelo Russell. Não é de estranhar, eu tuitei isso hoje, eu falei, gente, qualquer equipe do grid que falar que o Russell está disponível, ela vai querer, desde a McLaren até a Ferrari, isso é indiscutível, um piloto excepcional, mas falar que só em decorrência do que ele fez ontem, a Red Bull tem interesse nele, é meio estranho, né, Débora? Ainda mais que a Red Bull passou por um tempo aí precisando de pilotos e o Russell estava ali disponível no mercado e a Red Bull não optou por ele. A gente tá tendo. Enquanto não tiver a confirmação nem do Pérez na Red Bull, nem se vão permanecer com o álbum, eu acho que esses rumores vão continuar acontecendo. Principalmente que a performance do álbum em algumas corridas é questionável. Então tem muito do desejo do pessoal que troquem o álbum por outro piloto que possa trazer mais desafio aí para a equipe, né? E acho que o desejo de muita gente é que tenha alguém batendo de frente com o Max Verstappen, né, que é algo que nesse momento a gente não tá tendo na equipe, né, eles têm uma disparidade de desempenho. Se vocês conferem lá os nossos textos, o meu texto, né, do Raio X, que eu sempre falo sobre as equipes e o desenvolvimento delas no fim de semana, a gente teve um fim de semana em que o álbum foi muito bem, que foi no GP do Bahrein, e aí no GP de Sakira ele já não conseguiu ter o mesmo rendimento. Então sempre que acontece um deslize do álbum, gera esses comentários aí de se ele vai permanecer na equipe ou não. O Russell, a gente também já teve um boato dele que envolveu o nome dele aí nesse ano, que a Williams tinha confirmado a permanência dele, mas ainda a Claire Williams estava na Williams. Aí quando trocou, que a Williams foi comprada, aí começaram a colocar em xeque a posição do George Russell na equipe, porque tinha o Nikita Mazepin que estava provavelmente interessado, né, o pai dele, em comprar a equipe, e teriam 2 pilotos pagantes, que é o Nicolas Latifi e o Mazepin. Isso de fato não aconteceu, a Williams depois confirmou, né, que o George Russell estava confirmado para a temporada 2021, então assim, é um rumor que surgiu aí. Também teve toda aquela coisa do pessoal comentar nas redes sociais que o Bottas tinha tirado o nome da Mercedes da bio dele do Instagram. O Russell parece que nunca teve nada da Williams ali dizendo que ele era um piloto, então ele não chegou a tirar ou trocar. E aí vai continuar gerando esses comentários aí, mas eu acho que assim, o Russell na Red Bull é um pouco precipitado, acho que não é um rumor que dá para poder confiar muito, mas alguma ação na Mercedes, e nem no próximo ano, né, só em 2022, pode ser que aconteça. Exato, então não tem como a gente afirmar nada, então eu vi bastante gente aí até pedindo por DM lá no Twitter, olha, comentem sobre isso. Cara, é um risco que eu não gosto de correr, eu gosto muito mais de trazer esse bate-papo aqui falando que é uma notícia que se baseia numa outra notícia de um jornal alemão, e eu comentei isso no Twitter, pessoal. Os jornais alemães e italianos, sempre que tem uma corrida ruim dos seus pilotos, das suas equipes, no outro dia tem notícias desse tipo. O Sebastian Vettel foi demitido da Ferrari umas 300 vezes desde 2018 para cá. No entanto, que quando ele rescindiu em março desse ano para abril ali com a Ferrari, um dos primeiros sites a noticiar foi uns sites alemães, e a gente até aguardou um pouco para poder saber se era verdade ou não, e depois veio a notícia. Então eu acho que tem que ter muita cautela, principalmente para quem noticia isso, porque é um risco absoluto de você trazer uma fake news e depois não ter como remediar essa informação na internet. Infelizmente, durante os GPs, tem pessoas que são responsáveis por gerar rumores dentro da Fórmula 1 e dentro das equipes. Então é um pessoal que até tem nome, que é um pessoal que teoricamente consegue levar informações verídicas, mas às vezes eles soltam esses rumores até para poder movimentar um pouco dos questionamentos e até do mercado. Então isso acaba rolando. Exato, acho que até, Débora, desculpa te cortar, mas vai ser para uma boa notícia. Acho que seria interessante a gente juntar com outros colegas nossos que já fizeram cobertura de Fórmula 1 e fazer uma live até, tirando dúvidas da galera de como é fazer a cobertura de um GP de Fórmula 1. Você que tem experiência aí de 4 GPs, então seria interessante fazer essa live aí para contar pro pessoal, porque
qual que são os riscos e as cautelas que se tem de quando noticiar. Tem gente que gosta de bombardear sua rede social de notícias e às vezes não toma cautela de filtrar, de saber ter uma curadoria dessas informações. Então segura isso e vamos fazer a live sim, vai ser bem interessante, porque eu já tenho em mente aqui algumas pessoas que são bem especiais para trazer aqui. E falando em coisas especiais, este final de semana nós temos a Stock Car, final da Stock Car, e é uma pena, como eu falei, hoje a live a gente ia pautar um pouco também sobre a final da Stock Car, da Copa Truck, mas a gente prefere a cautela, como vocês estão vendo, e vamos fazer esse vídeo agora falando, e comentem aí, vocês acompanham a Stock Car, estão gostando da história de ser Band TV aberta, Stock Car na Sport TV continuando lá, eu tô adorando, eu só tô tentando descobrir como é que eu vou fazer para assistir pelos dois canais, que eu quero ver como é que vai ser a tônica de cada um dos canais transmitindo isso, né, Débora? Eu acho que é um acréscimo para a categoria, eles estavam realmente buscando estar dentro da TV aberta, então eles vão ter agora esses dois tipos de cobertura, um feito para TV aberta e outro ali no Sport TV, que também é um canal que cuida muito de automobilismo, que fala bastante, tem pessoas especializadas, então a gente vai ter esses duas opções aí. É legal porque a categoria vai ter a oportunidade de chegar em mais pessoas, assim como a gente discute tanto sobre a Fórmula 1 ter um canal aberto passando e o quanto que isso influencia na sua audiência, para a Stock Car também vai ser a mesma coisa. Nesse fim de semana vamos estar aí junto com a final da Fórmula 1, a final da Stock Car, vai ser em Interlagos. Hoje de manhã teve uma coletiva com os principais pilotos que estão disputando o título, principalmente são 6, mas tem um jogo matemático aí de quem terminar na frente de tal pessoa, dependendo do resultado de outro, também pode conquistar o título. A gente já falou bastante dos nossos podcasts, se vocês ainda não escutaram, volta, escuta o último podcast, pelo menos da Stock Car, para vocês entenderem em que pé que está o campeonato. Mas, basicamente, a gente tem Thiago Camilo, Daniel Serra, Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, Rubinho Barrichello e o Ricardo Zonta disputando esse título, né? São 6 primeiros do campeonato. E eles falaram um pouco sobre como está sendo essa disputa. Muitos deles basta ganhar para poder afirmar esse título. É uma rodada única, então os pontos vão ser dobrados. Essa etapa também eles não vão ter a utilização do lastro de sucesso. Então a gente vai estar vendo uma competição bem legal. E aquela coisa, né? Thiago Camilo tem ótimos resultados dentro da Stock Car, tem pole, tem vitória, tem assim, números muito expressivos dentro da categoria, mas infelizmente ele não tem esse título. E acho que agora a gente está no momento que a gente está aguardando novamente ele ter esse título. Ano passado chegou também numa situação parecida, ele e o Daniel Serra disputando. E como a gente falou lá no podcast, Daniel Serra pegou gosto pela competição, né? Ele tinha um momento que ele não estava nem disputando esse título e agora ele surgiu com muita chance de ganhar. Então vamos acompanhar aí com a gente esse fim de semana. A gente vai trazer para vocês também podcast, falar mais a respeito da categoria. Exatamente. Falando a respeito de categorias que nós gostamos, hoje tivemos aí a divulgação do calendário, né, da W Series. A gente já sabia que a W Series tinha pretensão e tinha negociações, conversas com a Fórmula 1 para ser uma das categorias, né, de base, que ia participar ali junto com a Fórmula 2 e Fórmula 3, e isso, gente, é formidável, porque a gente sabe que vai ter a Bruna Tomazelli brasileira competindo, e o que é interessante, né, Débora, é que essas meninas vão estar em evidência, e era uma coisa que eu sempre cobrava, nunca foi tão explícito, mas para quem está nos grupos de WhatsApp comigo, sempre vi que quando eu entrava em debate da W Series, eu falava, gente, não adianta a W Series se isolar fazendo corridas esparsas sem ter a visibilidade para as categorias principais, e isso agora vai ter. Dividindo, né, Débora, a pista com a Fórmula 2 e a Fórmula 3, vai criar uma visibilidade, e, cara, que emoção, né? Já pensou um final de semana que elas corram lá, corram bem, porque a gente torce para que todas corram bem, a gente sabe que só uma vence, mas todas demonstrando seu talento. Imagina o piloto de Fórmula 1 ali, debruçado na mureta, observando elas correr, vai ser muito interessante, né, Débora? É uma coisa que a gente até conversava aqui internamente, porque a gente ainda não fez um programa sobre a W Series, apesar de acompanhar e ter os textos da temporada passada e do campeonato virtual deles no nosso site. A gente acho que nunca falou explicitamente sobre
a W Series é um conteúdo que a gente até quer trazer no próximo ano, porque como a gente está tentando se propor a fazer a Fórmula 2, também falar sobre a Fórmula 2, por que não falar sobre a W Series aqui no boletim, né? Então, quando o campeonato surgiu, eu e o Rubens mesmo, a gente ficou, será que é legal? Será que vai ser bom? Porque acho que também foi uma coisa que muita gente que acompanha a Fórmula, que acompanha o automobilismo, não tinha ideia se esse campeonato ia ser tão legal assim. E no final das contas, quando ele terminou, a gente viu que era algo bem interessante, mas faltava um pouco mais de visibilidade. E faltava também, que assim, apesar delas competirem em autódromos interessantes, fugir um pouco do que é a rota da Fórmula 1, né? Do que são os traçados que a gente já está mais acostumado a ver. Tipo uma Silverstone, ou o próprio corrida na Bélgica, né? O GP de Spa, tipo, são circuitos icônicos. E quando teve a corrida virtual delas, elas realizaram até prova em Nürburgring, aqui no Autódromo de Interlagos, né, nesse campeonato virtual. Eu acho que já deu uma dinâmica diferente para a categoria, e a gente percebia assim, que as meninas estavam realmente aguerridas, que elas estão buscando essa carreira no automobilismo, né? E agora, de fato, eles já estavam conversando, estavam em negociação com a Fórmula 1 para essa temporada de 2020, que não aconteceu, que eles tiveram que adiar para 2021. Já tinham 2 provas confirmadas com a Fórmula 1, só que agora, de fato, o campeonato de 2021 da W Series será realizado completamente com a Fórmula 1. E tem uma coisa bem legal, porque a gente teve a manobra da Fórmula 2 e da Fórmula 3 se separarem. Então, eles não vão mais executar as suas corridas no mesmo fim de semana, porque as provas deles vão ser mais longas. 3 provas durante o fim de semana seriam 6 corridas, por exemplo, com a Fórmula 2, com a Fórmula 3, então não teria como abrigar todo mundo. E aí surgiu a chance da W Series entrar como uma categoria de suporte também para a Fórmula 1. Então, as etapas que foram divididas, elas vão correr 2 corridas no mesmo fim de semana que a Fórmula 2, que vai ser em Silverstone e no México. A final delas vai ser no México, então é bem legal, né? E depois também vai ter as corridas realizadas com a Fórmula 3, que aí são circuitos como a França, a Áustria, a Hungria, a Bélgica, o circuito da Holanda e Austin. Então a gente vai ter 8 provas da W Series aí sendo realizadas junto com a Fórmula 1. E a gente sabe que essa troca, estando no mesmo paddock que a Fórmula 1, e se ano que vem, né, a gente já tiver uma perspectiva melhor do coronavírus, do pessoal já podendo ter um contato maior, essas meninas vão ter a oportunidade de conhecer a Fórmula 1, de conhecer os box. Às vezes rola até um convite para essas meninas acompanharem corridas com a Fórmula 1, que é algo que tem esse movimento já com a Fórmula 2, com a Fórmula 3, com esses pilotos. Então é mais uma oportunidade para essas meninas fazerem contatos e irem se firmando no automobilismo e conseguindo abrir portas, né? Então a gente está bem empolgado com isso aí. Tem a Bruna Tomazelli, que é a nossa representante brasileira, e vamos acompanhar aí, dê essa oportunidade de acompanhar a W Series. Eu até acho que agora, com essa troca com a Fórmula 1, a gente vai ter até mais oportunidade de acompanhar as corridas, que elas vão ser mais divulgadas, disponibilizadas aí. Então acompanhem com a gente, pelo menos leiam os nossos textos sobre a categoria para poder conhecer um pouco mais sobre as pilotas. E nesse período de férias aí, conforme as próximas confirmações da W Series forem surgindo, a gente volta aqui e fala com vocês e até explica um pouco mais sobre a categoria. Exatamente. Bom, W Series promete o ano que vem. Como a Débora falou, este ano, em decorrência da pandemia, não tivemos provas, mas uma coisa que eu reparei durante esses dias foi que a Bruna Tomazelli participou do Imperial Endurance, teve excelentes provas, salvo engano, ela chegou a vencer uma das etapas, e a W Series comemorou, tweetou, falando sobre essas vitórias, essa presença da Tomazelli numa prova de Endurance no Brasil. Então isso é muito gratificante para nós que cobrimos essas categorias, porque a gente vê a importância que tem uma representante brasileira dentro da W Series. E quando a gente poder ver, já pensou no final de semana que você tá naquele tá empolgadaço, acompanhando a Fórmula 1 e poder parar ali, assistir pelo YouTube que elas transmitem, por um outro canal que venha transmitir, você poder ver, acabou de ter um quali
da Fórmula 1 ali, ou vai ter um quali ainda, você vê a W Series correndo, vai ser muito da hora. E eu não vejo a hora de que comece realmente o calendário 2021 para a gente poder ver essas meninas na pista. Bom, agradeço a todos, foi um prazer ter feito esse vídeo agora falando dessas novas categorias aqui para o Boletim do Paddock. Como a Débora comentou, estamos pensando, pretendemos cobrir elas ano que vem, e com o mesmo carinho que a gente já cuida da Fórmula 1, da Fórmula E, da Stock Car, pretendemos fazer o mesmo com elas, mas a gente precisa saber, vocês querem que a gente avance esse sinal, que a gente atue nelas? E deixe seus comentários, fale com a gente sobre os vídeos, o que vocês estão achando, não deixe de se inscrever e dar seu like. E eu sou o BGP Neto, agradeço a todos e até a próxima. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers. Acompanhem o nosso trabalho nas redes sociais, vamos noticiar para vocês tudo sobre a Fórmula 1 nesse final dela e também da Stock Car, então acompanhem a categoria com a gente. Aproveite para poder conferir a nossa campanha do Apoia-se, que vocês podem auxiliar o crescimento e o desenvolvimento do Boletim do Paddock aqui na plataforma do YouTube e também no podcast e no nosso site. Você também pode se tornando o nosso apoiador, participar lá do nosso grupo do WhatsApp, ter mais contato com a gente, sugerir pautas, tirar dúvidas. Converse com a gente nas nossas redes sociais também, vamos estar disponíveis para vocês e até uma próxima!